Bem-vindo, aluno, bem-vinda, aluna, à nossa segunda aula de grego bíblico. Na aula passada, nossa aula inicial, nós falamos sobre a história da língua grega. Já na aula de hoje, nós vamos abordar as vogais na língua grega. E você deve estar se pensando assim, professor, por que nós não vamos falar sobre as consoantes na língua grega? Então, tem um motivo específico para isso. Quando nós começamos a ser alfabetizados no português, nós começamos aprendendo as vogais e não as consoantes. Esse é um dos motivos do nosso método de alfabetização dentro do grego bíblico, começarmos pelas vogais e não pelas consoantes. Mas já que eu falei sobre elas, sobre as consoantes, quando nós falamos do alfabeto grego, o grego koineu, o grego do Novo Testamento, existem 24 letras, sendo que dentre essas 24 letras, 17 delas são consoantes. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as 7 vogais da língua grega. Vai aparecer um quadro para vocês aí na tela e em cima desse quadro iremos conduzir toda a nossa aula de hoje. Observem bem esse quadro que aparece para vocês. Então, se vocês observarem esse quadro que aparece aí para vocês, lá em cima desse quadro vai mostrar as nossas 7 vogais da língua grega. Qual o nome dessas vogais? É importante você prestar bastante atenção que eu vou falar o nome de uma por uma. A primeira vogal que aparece para vocês, nós chamamos ela de alfa. Essa é a letra alfa. A letra alfa é a primeira letra do alfabeto grego e também é a primeira vogal da nossa aula de hoje. A segunda vogal que aparece para vocês é a vogal conhecida como épsilon. E aí tome muito cuidado, aqui eu estou falando sobre épsilon e não y, que vai ser outra vogal que nós também vamos abordar na aula de hoje. Além do épsilon, nós temos o eta. Ah, professor, esse eta parece um N minúsculo do nosso português. Não se confunda. Esse eta ele não é uma consoante, mas ele é uma vogal. A outra vogal que nós temos também é a vogal que nós chamamos de iota. Além do iota, nós temos uma outra vogal que representa a letra O, que nós chamamos de ômicron. E agora vem uma vogal difícil de pronunciar. Essa vogalzinha, ela tem no início da sua vocalização um som parecido com o francês, nós chamamos de Y. Esse Y, como se fosse fazendo um biquinho mesmo no francês. E fechando as 7 vogais da nossa aula de hoje, nós temos a vogal conhecida como ômega. Professor, qual que é a correspondente de cada uma dessas letras no português? Então, o alfa, acredito eu que a boa parte de vocês já sabem, o alfa corresponde à nossa letra A. Tanto épsilon quanto eta correspondem à letra E. E aí no quadro de baixo eu vou explicar um pouco melhor para vocês a diferença entre épsilon e entre eta. O iota corresponde à nossa vogal, à nossa letra I. E tanto ômicron quanto ômega correspondem à letra O. Mas há uma diferença que nós vamos aprender também na aula de hoje. E já no caso do Y, corresponde à nossa letra U. Mas muitas vezes ele aparece como ditongo e ele vai ter um outro significado. Vamos para esse outro quadro que também aparece aí para vocês. Reparem esse outro quadro que aparece para vocês na tela. Esse outro quadro faz uma seguinte divisão. Ele coloca as 7 vogais gregas em 3 grupos. O grupo das que são consideradas sempre como vogais breves, o grupo das que são consideradas sempre como vogais longas e o grupo daquelas que são consideradas como breves ou longas. Qual a diferença de uma vogal ser breve ou de uma vogal ser longa? Nós chamamos de vogal breve aquelas que quando nós vamos pronunciar, a pronúncia dela é um pouco mais curta. Então, exemplo, quando eu vou falar sobre o épsilon, que é essa primeira vogal longa, essa primeira vogal breve que nós vamos falar, nós falamos simplesmente épsilon de forma mais leve. Quando eu vou transliterar para o português, para a vogal é um E breve e não um E longo, como vai ser o caso da sua correspondente eta, que nós vamos falar também. E quando eu falo sobre o ômicron que eu vou transliterar no português para a vogal O, ele é um O breve. Então, quando eu for transliterar para O, vai ser simplesmente O, e não um O, como vai ser da sua correspondente longa, que é o ômega. Além disso, nós temos as vogais consideradas como sempre longas. As vogais que serão consideradas como sempre longas, que são correspondentes de épsilon e de ômicron, são as vogais eta e a vogal ômega. O eta é o E longo. Então, assim como tem
o epsilon, que é o E breve, vai ter o seu correspondente, que é o eta, que é o E longo. Da mesma forma, nós temos um correspondente para o ômicron, que vai ser transliterado pela letra O, que é o ômega. Quando eu for fazer a transliteração, a transformação para o português, esse ômega vai ser um O longo e não um O breve, como no caso do ômicron. E para fechar nossa aula, nós temos 3 vogaizinhas que são consideradas breves ou longas. Então, elas podem aparecer em uma ou em outra dessas duas classes, que é a vogal conhecida como alfa, a vogal iota e o Y. O Y vai ser transliterado pelo U. Já no caso do alfa e do iota, é fácil da gente lembrar, porque alfa pode nos lembrar a vogal A e iota, essa primeira vogal da palavra iota, vai nos lembrar a vogal I. Essas foram as nossas vogais da aula de hoje. Se você observar, quando eu falo sobre o epsilon e quando eu falo sobre o eta é simplesmente uma forma alongada do epsilon. E quando eu falo sobre o ômicron e quando eu falo do ômega, o ômega é uma forma alongada do ômicron. Professor, por que isso vai ser importante? Quando nós entrarmos, aprofundarmos na gramática, nós vamos estudar alguns aspectos verbais na língua grega, semelhante ao tempo no português, o passado, o presente e o futuro. Mas na língua grega isso é bem mais amplo do que no português e do que em outros idiomas. E nós vamos precisar, por exemplo, quando nós formos diferenciar o presente do indicativo ativo, do presente do subjuntivo, entender o que é vogal longa e o que é vogal breve, porque a única diferença na terminação das palavras do presente do indicativo para o presente do subjuntivo está no alongamento de 2 vogais que nós aprendemos nessa aula de hoje. Espero vocês na nossa próxima aula. Vamos iniciar o alfabeto grego, e vamos aprender 3 grupinhos que as letras, as 17 consoantes do alfabeto grego podem ser divididas. Até lá!